Etapa 3, Tour de France 2025 e que etapa, né? Aquela etapa sonolenta, devagar, que muitas vezes quem não correu nunca passou por essa experiência de, nos bastidores, chutei a câmera, nos bastidores, o pessoal das equipes se combinarem assim mais ou menos de como vai ser a equipe. Então hoje era uma equipe que tinha tudo para vir para o sprint. Então, com certeza, teve conversa entre as equipes do pessoal, assim, ó, vamos maneirar, porque os próximos dias vão ser complicados, já vou falar sobre os próximos dias, e foi o que aconteceu. Foi uma etapa bem, assim, ó, fria para morna, até a chegada do sprint intermediário, onde aconteceu o que aconteceu. Philipsen fora, acabou caindo, se envolvendo numa queda que começou com o Milan, saindo da roda de seu gregário, que fez um efeito cascata sobre o Cocar e sobre um atleta da Intermarché. Os dois se bateram, o Cocar voou para a esquerda e tirou a frente do Philipsen. Uma queda muito, mas muito similar à que eu tive em novembro do ano passado, onde simplesmente eu vinha, não era um sprint, mas nós vínhamos revezando uma fuga e um atleta bateu a gente cruzou roda, né? A roda de trás dele bateu na minha da frente e tirou a minha bike do meu controle, né? Tirou a bike do meu controle. Foi exatamente o que aconteceu com o Philipsen. Aliás, já está diagnosticado fratura, sim, de clavícula direita, exatamente como a minha. Vai precisar cirurgia e ele tem pelo menos uma ou duas fraturas de costela, provavelmente pelo lado das costas, que nem eu, porque eu também bati de costas. Então foi muito, muito similar. Uma pena ao Pessin, que vinha de 2 vitórias na primeira e segunda etapa, com o Philipsen na primeira, com o Van der Poel na segunda, camisas amarela e verde para eles, e agora o Philipsen está fora. Aliás, o Cocar foi punido em perda de pontos e money, né, dinheiro, por sprint irregular nesse sprint intermediário. Mas vou dizer, na minha percepção, foi situação de corrida, né, que ele acabou, né, claro, desviando, mas porque ele tinha que desviar, porque o Milan, na verdade, que começou o pequeno desvio, os caras estão andando a 60 por hora sprintando, é normal de acontecer certas coisas, tem que acompanhar os movimentos, não deu tempo, se bateram e aconteceu o que aconteceu, né. Então era uma etapa morna, teve essa questão aí da queda no sprint intermediário e depois houveram outras quedas, uma queda antes do final, de bobeira, de alguns atletas, e depois a queda do final, que também foi bem feia. O Cocar de novo caiu, aliás, ele não caiu no sprint intermediário, mas no final ele caiu, deu um mortal, um sprint bem complicado. O Renko, que está disputando a princípio a geral, se envolveu na queda, cruzou a linha de chegada bem atrás, botando os braços assim na costela, né, como se tivesse machucado. Vamos ver como que ele vai se comportar amanhã, nos próximos dias, porque qualquer queda, às vezes não tem a fratura, mas qualquer queda, para quem tem que ficar fazendo esforço máximo nos dias seguintes, é bem complicado. Aliás, eu vi o Renko conversando com o Roglic, eu não vi se o Roglic caiu ou não, acredito que não dessa vez ainda, não vale rir, mas né, é complicado essas chegadas assim em sprint. É Tour de France, era o que a gente previa, as etapas iniciais não tem alta montanha, mas tem sim muita movimentação, né? Os sprints estão dando o que falar. Aliás, ontem teve toda a discussão do Milan com o Biniam Girmay também no sprint intermediário, o Milan muito assintosamente, né, reclamando com o Biniam Girmay, que também a transmissão não mostrou, não tem nenhum vídeo mostrando o que de fato aconteceu. A princípio, o Biniam Girmay não deixou o Milan ir na roda de seu gregário e aí, né, deu discussão. Mas hoje, então, etapa 3, depois desse sprint caótico, nos últimos metros, depois da queda ainda do Cocar e outros, Tim Merlier e o Milan, da Trek e da Specialized, então, disputando até o último momento. O Tim Merlier já passou comemorando, mas ficou aquela dúvida e foi para o photo finish e realmente ele havia vencido. Provavelmente porque o Jonathan Milan está sprintando que parece uma girafa, né? Com o tronco, o pescoço, da cabeça, tudo lá para cima. Apesar dele ser gigante, se fosse um pouquinho mais aéreo, ele com certeza já era uma potência muito, mas muito alta. É absurdo o tamanho do Jonathan Milan, mas né, posicionamento na bike ali com certeza está fazendo a diferença. E ele acabou perdendo, ganhou Tim Merlier. Outra questão importante que aconteceu hoje, além desses sprints, foi a passada de camisa polka dot, né, o rei da montanha, do Pogacar para o seu companheiro de equipe, Tim Wellens, com certeza combinado
com certeza para o Pogačar vazar logo que termina a etapa, para no sentido de descansar, né? Vai para o ônibus, toma banho, se alimenta e não tem que ficar ali toda naquela questão de cerimônia, colocar, dar entrevista e por aí vai, que ele já perde ali provavelmente 1 hora da sua recuperação do dia para a etapa seguinte. Então o Pogačar agora não tem mais nenhuma camisa do Tour, só tá com a camisa de campeão do mundo. Amanhã ele larga assim. Aliás, amanhã, etapa que eu espero totalmente diferente da etapa de hoje. Por quê? Porque é uma etapa, assim como a etapa 2, que no final tem muitas subidas. Subidas curtas, semelhante à da etapa 2, talvez um pouquinho mais leve, mas eu espero movimentação de novo do pessoal da geral. Vamos ver se o Vingegaard vai vir de novo com a agressividade que estava na etapa 2, que me surpreendeu, e que me surpreendeu a calma do Pogačar, e ele está dando nas entrevistas, né, dizendo nas entrevistas que não, tá tudo bem, o Tour são 3 semanas, não precisamos gastar agora. Uma mudança de atitude, pelo menos, né, muito drástica para os dois e nos lados opostos, né? O Vingegaard, que era conservador, agora está atacando, e o Pogačar, que atacava, agora está conservador, está relaxado aí nessas etapas iniciais. Estou curioso para ver o que vai acontecer amanhã. Lembrando que o Pogačar está atrás da sua 100ª vitória, sim, na carreira profissional, né? Ele tem 99 vitórias. Acho que amanhã, se der, se ele sentir, ele vai com tudo para vencer a etapa. Então amanhã muito movimento, eu espero, pelo pessoal da geral. Depois de amanhã o bicho pega, porque primeira demonstração de força individual. Crono individual, pouco mais de 30 km, bem rolado, sem montanha, que é o segundo crono, que eu vou estar lá, vou assistir, vai ser uma crono escalada. Então as 2 próximas etapas, imperdível. Tá, pessoal? Etapa de amanhã, terça-feira, e etapa de quarta. Falando um pouquinho dos bastidores, né? O que está acontecendo em relação a Visma e Jonas e esposa do Jonas. Tá um bafafá mundialmente, porque a esposa do Jonas Vingegaard deu uma entrevista muito contundente falando que a Visma está exigindo demais do gurizinho, né? Que ele acaba não tá conseguindo se dedicar nem 100% como deveria para o ciclismo, nem para a família. Então criou um clima ali que não é dos melhores, principalmente de lançar uma entrevista dessas durante o Tour, né? O Jonas está lá na França com a equipe, praticamente um prisioneiro da equipe nessas semanas, né? E a esposa, acho que isso aí foi um pouquinho na véspera do Tour, deu essa entrevista que está repercutindo agora e que não faz muito bem, né? O próprio Jonas disse que não acompanha muito a mídia, nem viu direito o que era a entrevista, ele meio que desconversou, né? Mas não é muito legal de estar lançando uma notícia dessas agora aí no momento do Tour, né? Durante o Tour. Acho que faltou talvez um pouquinho de sensibilidade, talvez da esposa, talvez do jornalista, da forma que colocou, porque a gente sabe que eles gostam muito de questões sensacionalistas, né? Mas vamos aguardar então as próximas etapas, ver como é que vai ser a movimentação desse pessoal aí da geral e torcer que os sprints tenham menos quedas, né? Vamos andar na linha aí, pessoal. Um pouquinho mais devagar, aliás, proposta da UCI de regular as marchas, né? Ter limite de marchas, eu acho que tem que propor aí pra gente sprintar só na coroa de dentro, e a coroa de dentro tem que ser no máximo a 39. E pinha não pode ser menor que a 11. Tá bem, pessoal? Valeu, até a próxima aí. Amanhã, se der, eu estou de volta.